Graça e paz, irmãos. Eu quero convidar você a abrir lá Eclesiastes, capítulo 3. Livro de Eclesiastes, capítulo 3. Livro de Eclesiastes, capítulo 3. Estamos seguindo o livro de Eclesiastes. Chegamos hoje ao capítulo 3, versículos de 9 a 15. Eu queria que você deixasse aberto nesse texto, que é o texto que nós iremos estudar nessa manhã. E eu dei como tema para essa mensagem a saga de Riobaldo. Eu não sei se você lembra quem é Riobaldo. Alguém lembra? Alguém sabe quem foi Riobaldo? Ninguém. Eu não sei você, mas na minha adolescência, em literatura portuguesa, eu tive que ler um livro do João Guimarães Rosa, que foi escrito em 1956. Não que eu tenha nascido nessa época, mas o livro era Grande Sertão Veredas. Alguém leu esse livro? Acho que era na época que os estudantes não ocupavam as escolas, estudavam. E o romance Grande Sertão Veredas gira em torno do jagunço Riobaldo, também conhecido como Tatarana ou Urutu Branco. A obra apresenta as memórias do próprio jagunço Riobaldo, contadas por ele a um interlocutor indefinido. E durante a primeira parte da obra, Riobaldo ele faz um relato de fatos diversos e aparentemente desconexos entre si, que versam sobre as inquietações da vida. Os temas giram em torno de clássicas questões filosóficas, tais como a origem do homem, reflexões sobre a vida, o bem e o mal, Deus e o diabo. E de certa forma, este livro, Grande Sertão Veredas, retrata que a vida do homem é feita de sertões e veredas. Isso, aliás, é o que sugere os dois pontos no título, separando o sertão das veredas. O título do livro é Grande Sertão, vereda. Ou seja, de um lado a escassez do sertão, de outro a abundância das veredas. E o interessante é que o nome Riobaldo, que é o personagem principal do livro, é uma palavra composta por justaposição. Rio mais baldo. E a palavra baldo é antônimo de abundante. É ausência de água, de comida, de gente. O nome do personagem Riobaldo aponta para a ideia do vazio em busca do recheio, pois veredas no livro assume o significado de oportunidades, saciedade. Por isso eu creio que a saga de Riobaldo, em certa medida, é a saga de todos nós. O sentimento de que nos falta algo nos move em busca do que lhe possa suprir essa ausência. Então, em nossa vida, o que está antes dois pontos do título motiva motiva a procura do que está além. Isto é, andando no deserto, buscamos as veredas. O sentimento de falta no sertão, de fato, nos motiva a buscar a saciedade do oásis. E a verdade é que podemos dizer que, como o livro nos sugere, a vida é uma travessia. E a última palavra desse romance é travessia. A vida é uma travessia, repleta de belezas e riscos. E nas palavras de Riobaldo, viver é muito perigoso. Viver é um descuido prosseguido. E o sábio Salomão sabia dos riscos de se viver. Salomão sabia que a nossa travessia nesse tempo é cheia de sertões, mas também repleto de veredas. E no contexto dessa passagem que iremos ler no decorrer desse sermão, pode-se afirmar que é Deus quem manda tempos de sertões e tempos de veredas sobre a vida do homem. Por isso que nessa passagem, no versículo 9, Salomão repete uma pergunta feita em Eclesiastes capítulo 1, versículo 3. E eu convido você a ler o primeiro versículo, versículo 9, do capítulo 3, que começa com uma pergunta, com um questionamento. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que
se afadiga. Em seu pessimismo, o sábio não consegue enxergar proveito com todo o cenário em que ele está inserido e questiona. Porém, a resposta que Salomão ele encontra, de acordo com o contexto, fica muito claro. Toda a vida se desdobra sobre a determinação da providência divina. E uma vez que todas as coisas têm o seu tempo designado por Deus, todo o trabalho de uma pessoa por si só não tem condições de mudar os tempos. Sendo assim, Salomão responde esta pergunta do versículo 9, voltando o seu olhar para Deus que controla soberanamente o tempo e diante de quem o próprio Salomão nos fala, o homem, ele é pura vaidade. Por isso, o sábio nesta passagem, capítulo 3, versículos de 9 a 15, nos ensina que na nossa travessia dentro do tempo, entre sertões e veredas, devemos voltar os nossos olhos para Deus. E nessa passagem, Salomão ele assopra sobre o nosso rosto algumas verdades que apontam para Deus. E é isso que iremos falar nesta manhã. Chama a sua atenção para a primeira verdade, nos versículos 10 a 11. Salomão vai nos mostrar que em nossa travessia existencial, seguimos os ritmos dados por Deus. Versículo 10 e 11. Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Os versículos 10 e 11, eles devem ser tomados juntos, pois apontam para a ideia de que Deus fez tudo, até mesmo os eventos que acontecem por meio da ação humana, acontecem no tempo de Deus. Em seu plano, Deus fez com que todas as coisas se encaixassem em seu devido tempo e lugar. E a partir deste vislumbre, Salomão afirma que nada na criação pode escapar à ação de Deus. Por isso, na visão de Salomão, Deus dispôs os eventos em seus próprios tempos, de forma formosa. O adjetivo formoso, no hebraico, aponta para aquilo que é conveniente, que está em ordem, que é apropriado. Ou seja, o ciclo de tempos citados no início do capítulo 3 de Eclesiastes mostra que Deus fez tudo apropriado, tudo como deveria ser. Os ritmos existentes da criação, segundo Salomão, são todos criados por Deus, e é Ele mesmo quem executa todos eles de forma perfeita. Nesses dois versículos, Salomão nos ensina que os ritmos, tempos existentes, não são algo desordenado, mas revelam um padrão ordenado e perfeitamente orquestrado por Deus. Os tempos e ritmos na criação são formosos no seu devido tempo, contribuindo para a obra-prima total, que é a obra do Criador. Por isso, nem sempre eu e você entendemos os ritmos e tempos de Deus. Quer ver um exemplo? Às vezes um adolescente, ele pode se perguntar, por que essas espinhas saíram no meu rosto? Ou por que eu não pude escolher os meus pais? Ou às vezes um trabalhador pode muito bem indagar-se, porque estou desempregado, ou porque não recebo o salário que eu mereço. Fazemos perguntas como essas porque nós só vemos o casulo e não o plano de Deus que vai colocar em movimento uma bela borboleta. Nós, dentro do templo, muitas vezes parecemos alguém que vai visitar uma exposição de obra de artes, mas não tem apreço algum pela arte. Ele vai entrar e sair sem ter percebido a beleza ou o sentido nos quadros ali expostos. Mas Salomão nos fala que Deus faz tudo formoso no tempo certo, incluindo tempos de bebês nascendo prematuramente, tempos de derrotas ou conquistas de campeonatos, tempos de sonhos despedaçados. Ele torna os ritmos formosos, pois tudo acontece exatamente como Ele quer que seja. Todavia, Salomão, no versículo 11, nos fala que Deus plantou no coração do homem o desejo de saber como o seu plano consegue se encaixar em todos os detalhes.
Um escritor chamado Douglas Wilson diz que Deus pôs a eternidade no nosso coração, o que desperta em nós uma sede desesperada, sem que haja água. Isso porque, ainda que o homem tenha a eternidade em seu coração, ele não tem a capacidade de compreender todas as obras de Deus. O erudito bíblico Walter Kaiser nos explica que os mortais possuem uma curiosidade inata e uma capacidade de aprender como todas as coisas, em sua experiência, podem ser integradas para formar um todo. Querem saber como a esfera mundana, inferior, da vida diária, ordinária, se encaixa na esfera superior da vida futura. Como a tarefa de comer, viver, trabalhar e alegrar-se pode se encaixar no chamado para adorar, servir e amar o Deus vivo. Em suma, existe dentro do homem, no coração do homem, uma coceira eterna, uma curiosidade por algo que transcende a sua situação, pois faz parte do ser humano querer saber mais do que pode conhecer. Era isso que afligia Salomão, pois mesmo investigando e tendo a eternidade em seu coração, ele chegou à conclusão que jamais o homem obterá todas as respostas nesta vida. Como disse o jagunço Riobaldo, vivendo se aprende, mas o que se aprende mais é só fazer outras maiores perguntas. Em nossa travessia existencial existem muitos mistérios, muitas questões que jamais serão respondidas. Nós nunca conseguiremos explicar por que um bebê de 1 ano morre, ou por que uma bala perdida mata um inocente. Nunca conseguiremos explicar por que um tsunami acontece, ceifando milhares de vidas. Eclesiastes tem nos ensinado que, ao mesmo tempo que saber demais dói, saber de menos nos aflige, angustia, pois mostra a nossa limitação e finitude de criatura. As extensas pesquisas de Salomão no reino finito deste mundo o levou a concluir que existe algo dentro do homem que o faz perceber que jamais encontrará sentido para a vida em algo debaixo do sol. Na lógica de Eclesiastes, mesmo tendo a eternidade em seu coração, o homem não é o ponto de partida para dar sentido à sua existência, mas Deus sim. Isso nos faz lembrar a máxima de Agostinho: fizeste-nos para si mesmo, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Em nossa travessia existencial, os ritmos dados por Deus apenas revelam que tudo começa e termina nele. Os versículos 12 e 13, nós vamos ver uma segunda verdade que Salomão nos leva a pensar sobre Deus. Versículos 12 e 13, está escrito: sei que nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. O que Salomão nos mostra no segundo ponto é que em nossa travessia existencial desfrutamos dos privilégios dados por Deus. O sábio nos revela que, já que o homem não conseguirá entender todos os tempos de Deus, cabe a ele desfrutar dos privilégios dados por Deus em sua travessia existencial. Salomão nos ensina que na nossa vida, nos ensina que a nossa vida não é um tapa-buraco no tempo, mas uma tarefa a ser vivida de forma divertidamente responsável. Na ordenação dos eventos no tempo, segundo Salomão, Deus mandou o homem comer, beber e ser feliz. E aqui ele repete a ideia de Eclesiastes 2:24, reafirmando que a capacidade de gozar a vida é uma dádiva de Deus. Você tem que entender que aqui Salomão, ele não está incentivando o hedonismo, que é enxergar o prazer como o bem supremo da vida humana, mas sim a prática de gozar as dádivas de Deus como frutos do trabalho. Eclesiastes está nos ensinando que é lícito ao homem ter alegria e desfrutar daquilo que Deus lhe deu,
pois nos ritmos de Deus existe a ordem para o homem desfrutar daquilo que tem. Mas o problema é que nós somos eternamente insatisfeitos. E sempre queremos mais do que temos. Nunca estamos satisfeitos com o nosso emprego, com o nosso salário, com o nosso meio de transporte. Às vezes, uma criança nunca fica satisfeita com 30 brinquedos, quer sempre mais um. Ou uma mulher que nunca está satisfeita em ter apenas uma bolsa da Louis Vuitton, quer ter 5. Às vezes, não estamos satisfeitos nem conosco mesmo, que se fosse possível, faríamos 1000 cirurgias plásticas. O sábio nos leva a refletir que, em vez de nos queixarmos daquilo que não temos, vamos desfrutar aquilo que temos e agradecer a Deus por essas dádivas. E o interessante é que a ideia desses 2 versículos, versículos 12 e 13, dentro do contexto da passagem, é justamente descrever um modo de viver prático do homem durante os poucos dias de vida de que dispõe dentro do tempo. Por isso que as expressões comer e beber, dentro do contexto de Eclesiastes, são sinais de uma vida feliz e cheia de alegria. Ou seja, é possível viver uma vida feliz. É possível desfrutar de todos os prazeres lícitos dessa vida, pois isso vem de Deus. Salomão afirma que o tempo da nossa existência é uma dádiva de Deus, e como dádiva merece ser e deve ser aproveitada. Hoje devemos gastar as nossas energias nisso, pois não sabemos se estaremos vivos amanhã. Tudo o que nós temos é o hoje. Então, como já falei em outras mensagens sobre Eclesiastes, não desperdice o seu tempo, pois a vida é passageira e não temos o controle sobre o que nos acontecerá amanhã. O amanhã pode bater na nossa porta trazendo uma doença grave, um rompimento amoroso. Para o São Paulino, uma derrota e desclassificação inesperada na Taça Libertadores. Por causa de nossas limitações quanto ao futuro, faz sentido desfrutar a vida enquanto existimos. Sem parar para pensar que nunca mais em toda a nossa existência teremos a oportunidade de aproveitar o que estamos tendo agora. Por isso, desfrute das coisas básicas dessa vida, como tomar um sorvete com as crianças, brincar na chuva com os filhos, fazer piqueniques, passeios e assim por diante. Dias atrás eu cheguei aqui na igreja, no finalzinho da tarde, e o presbítero Ronaldo estava aqui no salão com seus 2 filhos. E eu perguntei: Ronaldo, você está indo fazer o quê? E ele me respondeu: vou sair com aquilo que me dá prazer, meus filhos. Não precisamos de muito para aproveitar a vida, mas apenas entender que o pouco que temos é uma dádiva divina e devemos usufruir com gratidão e temor a Deus. Almir Sater, um violeiro que eu gosto bastante, na canção Vida Bela Vida, expressou isso da seguinte forma: vida bela, linda vida, por que não viver muito tempo ainda junto com você? Por isso, saboreie cada dia da sua vida como uma criança saboreia um sorvete e se lambuza todo com ele. Divirta-se com seus amigos ou família comendo uma pizza, ou vai no Habib's comer uma esfirra como os jovens da igreja fazem. Mulheres, saiam por aí para se maquiar, fazer a unha, comprar no shopping, tricotar com as amigas no parque. Divirtam-se com as coisas simples da vida. Nós temos que entender que nós podemos fazer todas essas coisas tendo a glória de Deus como foco. Podemos fazer isso desfrutando como um presente dado por Deus. Versículos 14 e 15, Salomão ele prossegue nos ensinando mais sobre Deus. Versículo 14 e 15, assim está escrito: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser também já foi.
Deus fará renovar-se o que se passou. Salomão está nos ensinando, o terceiro ponto é que em nossa travessia existencial, vivemos os propósitos de Deus. Eclesiastes afirma, nesses 2 versículos, que as leis que regem a vida neste planeta não podem ser alteradas. E tanto o que já passou como o que há de vir faz parte do eterno plano divino. Enquanto a terra e a vida do homem está cheia de mudanças, a obra e o plano de Deus permanecem intactos. Salomão, no versículo 14, afirma aqui o caráter permanente da obra de Deus, pois ela permanece para sempre. Ou seja, os propósitos divinos para a sua criação são perfeitos e o homem não pode mudar nada. O homem não tem poder para modificar nenhum propósito divino. E o que o sábio ratifica nessa passagem e nos leva a pensar é na segurança dos propósitos divinos que são permanentes, completos e totalmente seguros. Por trás de tudo o que vemos em pleno funcionamento na criação, existe um maestro que não apenas projetou, mas que dita e controla cada batida dentro do universo. Salomão nos leva a refletir que o mundo não é governado pelo acaso, mas por leis rígidas que mostram um profundo senso de organização. Como disse o jagunço Riobaldo, o herói de Grande Sertão Veredas, algum norteado tem de existir no mundo. Senão, a vida fica sendo sempre o confuso dessa doideira que é. O que o jagunço Riobaldo não sabia, mas Salomão sim, é que até mesmo a doideira da vida faz parte dos propósitos divinos. O sábio nos leva a pensar que os planos divinos são eternos e não precisam ser corrigidos ou acrescidos. Em contrapartida, os planos humanos são vulneráveis e constantemente precisam ser mudados. Quer ver um exemplo disso? Você planeja acordar às 6 horas para embarcar no metrô às 7, para entrar às 8 horas do trabalho. Mas seu despertador não toca. Você perde a hora. E lá se foi seu plano. Ou às vezes um pai e uma mãe resolvem planejar que no sábado de manhã vão sair para passear com os filhos no parque. Mas no sábado pela manhã você acorda e está um temporal daqueles. Lá se foi seus planos. Enquanto os nossos planos são mutáveis, falíveis e constantemente adaptados, os planos de Deus seguem normas eternas e nada dentro da criação consegue atrapalhá-los ou mudá-los. Salomão deixa isso ainda mais evidente no versículo 15, trazendo à memória Eclesiastes 1, 9 a 11, em que afirma que Deus está no controle do ciclo da vida. Eclesiastes ensina-nos que Deus é Senhor sobre a história, sobre o tempo presente, passado e futuro. No passado, no presente e no futuro, a mesma realidade permanece: Deus. Ele esteve no passado, Ele está no presente e Ele estará no futuro. O que mantém os ciclos da vida e conduz a história dos homens é Deus. É Deus e seus propósitos e planos imutáveis. O interessante é que Salomão, ele reafirma essa realidade atemporal de Deus na parte B do versículo 15, que foi traduzida como Deus fará renovar-se o que se passou. Essa expressão, literalmente traduzida do hebraico, é Deus busca aquilo que passa rapidamente. Para nós, mortais, o tempo passa rapidamente. E o que nós vivemos não pode ser recuperado. O nosso passado, ele permanece imóvel, inalterado. Eu não sei você, mas eu ficaria feliz se eu encontrasse na Bíblia um versículo com a seguinte afirmação: Deus mudará o seu passado. Quantos erros, quantas palavras ditas, quantas coisas eu gostaria que fossem mudadas lá no meu passado. Nós sabemos que existe a possibilidade de redimir o passado através da experiência do perdão.
Mas isso não muda o fato de que o que foi vivido no passado não se pode mudar. O perdão pode mudar o efeito do passado no presente, mas ele não tem poder para mudar o passado. Eclesiastes, desses 2 versículos, quer nos levar a pensar que o homem, um ser passageiro, não pode ser o ponto de referência do tempo, porque o tempo lhe escapa, o tempo lhe supera. Deus, porém, como Salomão nos mostra, não está sujeito ao processo do tempo, pois ele é o único ser que controla o passado, o presente e o futuro. Um sábio no passado dizia que o tempo não deixa rugas no Criador. Segundo Salomão, no versículo 14, Deus exerce a sua soberania e perfeição em controlar toda a sua criação, simplesmente para que a sua criatura, o homem, o tema. Em Eclesiastes, o temor a Deus não significa uma atitude de medo ou terror, mas um comprometimento de todo ser para confiar e crer no Deus vivo. Em nossa travessia existencial, eu e você somos diariamente desafiados a temer a Deus, ou seja, confiar em Deus, em seus propósitos imutáveis e perfeitos. Salomão, nos capítulos anteriores, ele nos levou a uma certa frustração, nos levou a um certo desespero, nos levou a um certo pessimismo em buscar o sentido da vida debaixo do sol sem um referencial divino. E a conclusão de Salomão nos capítulos anteriores é que tudo isso é vaidade. Mas nessa passagem, o desespero de se viver buscando a vida sentido para a vida num sistema caído debaixo do sol, é transformado pela fé de que Deus controla todas as coisas e somente Ele pode dar sentido à nossa existência. E eu quero, nessa manhã, pensar com você em algumas breves aplicações desse texto. Como que esse texto pode ser usado por mim e por você? A primeira aplicação que trago para nós essa manhã, a partir desse texto, é que devemos redescobrir o temor a Deus. Devemos redescobrir o temor a Deus, como Salomão nos fala no versículo 14 desse texto. Eclesiastes, nessa passagem, nos mostra que diante dos planos eternos de Deus, diante da soberania de Deus, cabe ao homem temê-lo. E temer a Deus no contexto de Eclesiastes é uma reverência e consideração séria pela pessoa de Deus. Mas o lamentável é que nós vivemos dias em que as pessoas zombam, ridicularizam de Deus. Nós não vemos mais o temor, o respeito, a reverência, o espanto pela pessoa de Deus. Dou um exemplo para você. Domingo passado, dia 29 de maio, aconteceu aqui em São Paulo a 11ª edição da Parada Gay. E a transexual Viviane Beleboni, de 29 anos, refez uma encenação usando a Bíblia e a cruz. E nessa encenação vomitou palavras ofensivas contra evangélicos e católicos. Ali nós enxergamos que a Bíblia, a ordem criacional, a pessoa santa de Deus, tudo isso foi e é simplesmente ignorado. Mas eu quero te falar que essa falta de temor a Deus, ela não acontece apenas com ímpios, mas acontece também dentro da igreja. Muitos crentes com vidas cristãs relaxadas, muitos crentes temem tão pouco a Deus, que não conseguem nem mesmo guardar o domingo para vir à casa do Senhor, cultuá-lo. Nós precisamos relembrar e viver o que o salmista disse no Salmo 119 e 120. Arrepia-se minha carne com temor de ti, e temo os teus juízos. No Salmo 119 e 120, o salmista canta sobre sua carne, arrepiando-se por causa do temor a Deus. O salmista nos ensina que em nossa carne nós carregamos o pecado, e diante de um Deus santo e justo que odeia e pune o pecado, a nossa carne deve se arrepiar de temor. Diante da pessoa e das obras de um Deus santo, só resta a nós, criaturas pecadoras,
temê-lo. Porém, o cristão alcançado pelo amor de Deus deve temer a Deus, mas não deve ter medo de Deus. Se você lembrar, 1 João capítulo 4, versículo 18, afirma que se conhecemos o amor de Deus em Cristo Jesus, nunca precisamos ter medo dele, pois o amor lança fora o medo. Por outro lado, se não conhecemos o amor de Deus, então devemos ter medo dele, porque somos pecadores que certamente receberão o justo castigo pelo seu pecado. É por isso que eu vejo muitos homens e mulheres, até mesmo dentro da igreja, servindo a Deus por medo e não por temor. Medo de ir principalmente para o inferno. Mas quando o amor de Deus, revelado na cruz de Jesus Cristo, é derramado em nossos corações, esse amor lança fora o medo. Por isso que nós somos desafiados, lá em Filipenses 2,12, por Paulo, a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Nós devemos trilhar a nossa caminhada cristã com reverência e espanto pela pessoa de Deus. A salvação é dada graciosamente, mas Paulo diz que nós a desenvolvemos com reverência, pois fazemos diante da presença de um Deus santo como um ato de culto a Ele. Quando reconhecemos a nossa insignificância e pecaminosidade, nos colocamos diante dele com reverência por tão grande salvação nos dada em Cristo Jesus. O verdadeiro cristão olha para a sua vida e fica admirado, espantado com tamanha generosidade e amor de Deus por ele. E quando ele reflete sobre isso, não tem como, queridos, o temor toma conta do seu coração, porque seu coração pecaminoso é confrontado com a santidade de Deus, como aconteceu com Isaías, lá no capítulo 6. Mas esse temor a Deus tem que levar o cristão a ter medo mesmo, essa é a palavra, medo, de pecar, de ofender a Deus através do seu pecado. Esse temor tem que levar o cristão a viver de modo digno do Evangelho. Esse temor tem que levar o cristão a ter uma vida piedosa. Esse temor tem que levar o cristão a procurar agradar a Deus em todas as coisas. Esse temor tem que levar o cristão a obedecer a sua palavra. Cristãos que não temem a Deus não o obedecerão. Cristãos que não temem a Deus não lhe adorarão. Cristãos que não temem a Deus não o servirão. Se você ler um texto como de Eclesiastes 3, de 9 a 15, e você não tiver temor desse Deus, não há o que se fazer. Um Deus que controla todas as coisas, que está no passado, no presente e no futuro. Um Deus que orquestra tudo de forma perfeita. Se isso não causa admiração e espanto e reverência por nós crentes diante desse Deus, não há o que fazer. A segunda aplicação que trago para nós essa manhã, a partir de Eclesiastes 3, 9 a 15, é que devemos olhar para a morte como um inimigo vencido. Como diz o pensador, o ser humano foi criado para a eternidade e também para a consciência. Essa semana estava lendo um livro do antropólogo americano Ernest Becker, intitulado A Negação da Morte, e ele fez uma afirmação interessante nesse livro, dizendo que existe um paradoxo existencial de condição de individualidade dentro da finitude. Ou seja, o homem tem uma condição de destaque dentro da criação, mas a sua finitude mostra que ele não pode tudo. Nós somos, na criação, o homem, nós somos o único ser que tem noção de finitude, que tem noção de eternidade. Quer ver um exemplo? O único ser na criação que conta o seu tempo de vida é o homem, que faz aniversário, que sabe que vai morrer. Ernest Becker, nesse livro, ele afirma algo interessantíssimo, dizendo, olha, o homem sabe que vai morrer, mas o organismo funciona ativamente contra a sua própria fragilidade, ao procurar expandir-se e perpetuar-se. Em vez de encolher-se, ele se desloca em direção a mais vida. Isso é verdade. Nós não queremos morrer.
É por isso que nós tratamos as doenças, tomamos vitaminas, fazemos plásticas, usamos cremes rejuvenescedores, tudo simplesmente para tentar prolongar a vida. Porém, um conflito que se instala em nosso coração é justamente saber que fomos criados com o desejo de viver e continuar vivendo, mas sabemos que iremos morrer. É por isso que nós odiamos a morte. É por isso que nós choramos com a morte. É por isso que nós sofremos com a morte. É por isso que nós queremos vencer a morte usando meios naturais. A morte é uma violência. A morte choca, a morte dói, a morte interrompe sonhos, a morte deixa marcas em quem fica. A morte acaba com a nossa existência. Nós não queremos morrer. E este é o impacto do Evangelho de Jesus Cristo que Salomão desconhecia. O Evangelho fala que a eternidade está acessível aos que creem. O Evangelho fala que a morte foi vencida. O Evangelho fala que o cristão não precisa mais temer a morte, pois Jesus Cristo é aquele que entrou no mundo dos mortos e venceu a morte. Nós lemos em 1 Coríntios 15, 54, tragada foi a morte na vitória de Cristo. O grande triunfo e brado de alegria da Páscoa é: Jesus Cristo ressuscitou. Esta é a obra de Jesus Cristo, dar-nos vida, a vida verdadeira, a vida eterna, pois enquanto o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Na volta de Jesus Cristo, 1 Coríntios 15, afirma que a nossa roupa velha, que é o nosso corpo limitado pelo tempo, será trocada por uma roupa nova, um corpo glorificado, revestido de imortalidade. Com a volta de Jesus Cristo, nosso corpo limitado pelo tempo será trocado por outro sem limitações do tempo causadas pela queda. É por isso que nessa manhã eu convido você a desfrutar o que há de melhor na vida para o ser humano, que é a pessoa de Jesus Cristo. Paulo, em 2 Timóteo 1,10, afirma que Jesus Cristo não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Em Cristo Jesus, temos não apenas o brado, mas a vitória da vida sobre a morte. Em Cristo temos não apenas a consciência, mas a realidade que fomos criados e iremos viver eternamente. Ao nos escondermos em Cristo Jesus, ao crer em Cristo Jesus, a morte não nos causa mais espanto, medo, pois ela é um inimigo vencido. Para nós cristãos, o relógio do tempo que não para, não nos aproxima da morte, mas da eternidade com Jesus Cristo. Para o cristão, quando a travessia dentro deste tempo de sertões terminar, não é o final da linha, mas é o começo de uma nova vida, uma vida glorificada com Cristo Jesus. E é por isso que minha última aplicação nesta manhã, a partir desse texto, é: calma, calma. Logo a nossa travessia pelo sertão acaba e chegaremos às veredas celestiais. Salomão nos fala em termos de travessia entre sertão e veredas, e tudo isso orquestrado por Deus. Eclesiastes nos ensina que na nossa travessia por este mundo, a nossa travessia por este mundo é muito parecido com o sertão, ou seja, terra árida, cheia de percalços, dificuldades, vaidades, terra de sombras, por causa do pecado. E por mais que eu e você experimentamos boas dádivas de Deus nesse mundo, mesmo assim esse mundo ainda nos machuca, nos faz cansar. Eu não sei você, mas tem horas que eu me canso de ver tanta desgraça no mundo. Eu me canso de saber que é possível 30 homens ter estuprado uma menina de 15 anos. Eu me canso de saber que 2 crianças de 10 anos trocaram um tiro com a polícia e uma delas morreu.
Às vezes você tem se cansado de tentar criar e educar os seus filhos corretamente, cansado de ser honesto e não ser valorizado, cansado de trabalhar e não conseguir a prosperidade desejada. Ou quem sabe você tem se cansado até mesmo de ser cristão, pois depois da sua conversão as lutas só aumentaram. Meu querido, eu quero lhe avisar, calma. Calma. Existe um motivo para continuar. Existe um lugar para onde ir. Na verdade, um lugar para onde voltar. Após o sertão, existe veredas. Existe um oásis. Existe um paraíso. Entenda que, de alguma forma, todos os homens estão se movendo. Os ímpios a caminho da ruína, ou seja, continuar vivendo no sertão. E os crentes em busca do descanso, isso é, veredas. Estamos nessa terra só de passagem. Nosso sertão um dia acabará. Iremos desfrutar das veredas celestiais. No final da nossa travessia por este mundo de sertões, existe um descanso. Richard Baxter, grande pregador puritano do século XVII, em seu livro O Descanso Eterno dos Santos, descreveu o fim da nossa jornada da seguinte forma: o descanso é o fim e a perfeição do movimento. O descanso do santo aqui em questão é o estado mais feliz de um cristão quando chegar ao fim de seu percurso. Ou o perfeito e eterno desfrutar de Deus pelos santos aperfeiçoados, de acordo com a medida da capacidade a que a sua alma chega ao momento da morte. E tanto a alma como o corpo desfrutarão disso plenamente após a ressurreição e o julgamento final. Estamos em movimento, atravessando esse sertão em busca de descanso. E esse descanso já pode ser desfrutado agora, em Cristo Jesus. Cristo é a porta, Cristo é o único caminho para esse descanso. O nosso descanso é Cristo. Já em vida, desfrutamos desse descanso. Mas logo adentraremos as portas da eternidade e desfrutaremos desse descanso plenamente. Eu queria que Jefferson projeta para mim o hino 156, a última estrofe. Olha o que diz a letra desse hino. Olha que riqueza. Confiança em Deus. Confia, ó alma, agora vem chegando. Irás com Cristo teu Senhor morar. Sem dor, nem mágoas gozarás cantando as alegrias do celeste lar. Descanso, ó alma, agora pranto e dor, depois gozo, a paz, o céu de amor. Em nossa travessia por este mundo árido, maltrapilho, terra de sombras, terra de sertão, somos chamados a confiar em Deus, que está nos conduzindo para o descanso eterno, para as veredas celestiais. E eu quero convidar você a expressar essa confiança em Deus, ficando em pé e cantando não apenas a terceira estrofe, mas todo o hino 156. Fiquemos em pé e juntos cantemos este hino. Meus queridos, enquanto estivermos cantando esse hino, os irmãos que vieram preparados para consagrar os seus dízimos e ofertas terão a oportunidade de assim o fazer. Se você nos visita nesta manhã, não se sinta constrangido com aquilo que os membros dessa igreja estarão fazendo agora. Nós entendemos que isso é um privilégio, é uma dádiva que Deus nos concede para que a sua obra seja sustentada. Oh,
Vamos cantar de novo a terceira estrofe. Eu queria que você lembrasse agora dos sertões que você tem atravessado. Há irmãos no nosso meio que ainda estão em luto. Há irmãos enfrentando doenças gravíssimas. Há irmãos enfrentando lutas familiares. É o sertão. É o sertão. Mas olha a riqueza essa letra desse hino é extraordinário. Resume bem o que falamos essa manhã. A mensagem de Deus para você nessa manhã é: confia. Confia. O choro logo vai acabar. O luto logo vai passar. Os mistérios logo serão revelados. Todas as nossas dúvidas, questionamentos serão respondidos. Mas a mensagem de Deus para nós essa manhã é: confia. Descansa. Eu quero convidar você com essa consciência a cantar essa última estrofe. Mas cante de verdade. Isso aqui, queridos, é a nossa teologia. Nós acreditamos nisso. A soberania de Deus, ela controla e dirige todos os nossos passos. E é isso que acalma o nosso coração diante de dias tão áridos como que todos nós temos vivido. Vamos cantar mais uma vez a terceira estrofe? Cantemos. Glória a Deus. Oremos. Pai, nós louvamos e bendizemos ao Teu nome, porque é por graça, Pai, é por misericórdia que o Senhor tem não apenas nos tirou do pecado, mas tem nos acompanhado. Pai, o nosso sertão, nossa caminhada, nossa travessia por este mundo às vezes machuca, Pai. Às vezes fere o nosso coração, às vezes a nossa alma é castigada. Pai, há tanta dor, há tanto sofrimento, há tanta angústia, há tantas dúvidas, questionamentos. Mas louvamos ao Senhor por saber que, em meio a tudo isso, nossa alma pode continuar cantando sem mágoa, porque confiamos em Ti, Pai. A nossa alma descansa em Ti, a nossa alma refugia-se em Tua presença. A nossa alma depende de Ti, a nossa alma encontra refrigério no Senhor, a nossa alma encontra sustento, a nossa alma encontra alegria somente na presença do Senhor. E a certeza, Pai, no nosso coração, que apesar das lutas, das dificuldades, dos problemas que todos nós, em certa medida, ou com pouca intensidade ou com muita, enfrentamos, nós sabemos que isso logo há de acabar, Pai. Muito em breve nós estaremos contigo, nas veredas celestiais, no céu de amor, no céu de paz, no céu de consolo. Louvamos ao Teu nome pela vida dos nossos irmãos, por aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades. Lembramos aqui a família da nossa irmã Sandra, que ainda continua enlutada. Lembramos a nossa irmã Iraci, que acaba de fazer uma cirurgia. Lembramos, Pai Santo, de outros irmãos no nosso meio que estão enfrentando lutas no que diz respeito à saúde, lutas no que diz respeito à separação de entes queridos, lutas financeiras por conta do desemprego. Enfim, Pai, nós colocamos todos esses Teus servos em Tuas mãos e rogamos ao Senhor que nos dê, Pai Santo, nos dê consolo, nos dê graça, nos dê misericórdia, nos dê força para continuar nessa travessia existencial, louvando, exaltando e glorificando o Teu santo nome. Te louvamos por isso e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.